Mas vamos ao Rio de Janeiro, então. Em ato em Copacabana, no Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro defendeu a aprovação do projeto de lei que concede anistia aos presos por envolvimento no 8 de janeiro. Rodrigo Viga está com a gente, traz os detalhes nesta manhã. Bom dia, Viga, bem-vindo. Tudo bem, Nonato? Bom dia para você, para a Lívia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan, tal qual São Paulo. Tempo também coberto aqui no Rio de Janeiro. Termômetros por aqui sempre mais altos, né? Mais quentes, beirando os 30 graus. Hoje a mínima pode ir de 22 a 23 graus e a máxima 31 graus. Perspectiva de pancada de chuva. Chuva de pessoas e também de manifestações em favor daqueles que ainda estão presos por conta dos atos de 8 de janeiro em 2023. Esses atos aconteceram ontem em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Meu caro Nonato, ouvinte espectadores e internautas da Jovem Pan, vários subiram a um púlpito em cima de um trio elétrico para fazer seu discurso, a sua oratória e defender a anistia daqueles que estiveram nos atos dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. Dentre eles, o governador do estado do Rio de Janeiro, que saiu em defesa da libertação dos que protestaram em 8 de janeiro na capital federal. Inclusive, ele, do alto desse carro de som, defendeu o apoio ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, figura central da manifestação deste domingo na orla de Copacabana, que estava cheia, estava lotada, com números superlativos, segundo a nossa experiência aqui no Rio de Janeiro, e lembrou do alto desse carro de som, o governador do estado, Cláudio Castro, que nas eleições de 2022 para a presidência da República, Bolsonaro derrotou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo menos no território fluminense. Bolsonaro teve aproximadamente 60% dos votos válidos daquela eleição presidencial de 2022, que culminou e terminou com a vitória do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Do alto desse carro de som, inclusive, Cláudio Castro entoou um grito que foi seguido pelos participantes da manifestação, que foi "Eu não errei", no sentido de que o voto dado em 2022 foi um voto certo, foi um voto correto em Jair Bolsonaro. Vamos ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Porque o Rio de Janeiro te deu quase 60% dos votos válidos na última eleição. E eu queria que você falasse assim comigo para que o Brasil inteiro veja: eu não errei! Eu não errei! Eu não errei! Esse povo do Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro, não errou. E, presidente, esse povo veio de graça para pedir anistia já. O Rio de Janeiro clama ao Brasil: anistia! Esse, então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que é próximo ao presidente da República, Jair Bolsonaro, inclusive é da mesma legenda, o Partido Liberal, mas não é aquele apoiador cego. Sempre dá movimentações, faz movimentos estratégicos, pensando também no seu futuro político. Muito provavelmente em 2026, o governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, vai se lançar candidato ao Senado Federal e vai também tentar emplacar o seu sucessor aqui no Palácio Guanabara, no governo do estado do Rio de Janeiro. Conversamos com vários políticos e personalidades neste domingo, do alto desse carro de som na orla de Copacabana, e todos foram unânimes em dizer que, nesse momento, o candidato da direita nas eleições de 2026 continua sendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar da inegibilidade de 8 anos até 34, meu caro Nonato. Rodrigo Viga, no Rio de Janeiro, atualizando essas informações para a gente. Muito obrigado, Viga, pela participação às 8h30.